Dar início. Uhum. Boa noite a todos. Deixa eu começar essa nova sessão do Tini Paroli, fazendo os agradecimentos. Primeiramente, às amigas, né? A Laís Camargo, a Silvia Palota e a Liene Sade, que está como curadora à frente do projeto. São as três que juntas aí estão encabeçando o Tini Paroli. Agradecer também ao Gustavo Cândido, da Contém Comunicação, que faz o nosso marketing digital. Também está aí sempre no suporte para a transmissão pelo Zoom. Também o Michael Dennis, que é da Pureza Filmes, que acaba fazendo os filmes que a gente utiliza na divulgação. Bom, primeiro deixa eu fazer algumas observações em relação ao funcionamento. Enquanto a Paula estiver fazendo a apresentação, vocês podem fazer as perguntas pelo chat. Os microfones vão estar mutados. Quando a Paula terminar a exposição, aí nós abrimos os microfones, vocês podem participar fazendo as perguntas pelo microfone. Para facilitar também a visualização, vocês podem escolher aí no Zoom, no canto superior direito, o modo Speaker View ou o modo orador. E aí aparecerá só a imagem da Paula e a imagem do filme, para vocês ficarem visualizando, não aquele monte de pessoas, né, mas visualizando quem está falando e a parte do filme. Bom, então são essas recomendações aí em relação ao andamento, né, do Tini Paroli. E eu vou pedir agora para o Gustavo passar aí a vinheta, né, que nós elaboramos, e logo na sequência a Liene vai apresentar a Paula e a gente vai ter início aí a sessão de hoje. Tá? Bem-vindos, Gustavo. Bom, pessoal, boa noite para todos. Um prazer retomar nossa segunda edição do Cine Paroli, né? Agradecer o pessoal da Du e o Carlos, o Gustavo e também a Laís e a Silvia, sempre parceiros nessa nossa tentativa da gente poder trocar ideias sobre cinema, reunir pessoas que gostam da famosa sétima arte, poder ter um espaço também legal para a gente poder trazer reflexões, fazer bate-papos com temas diferentes, né? Então o Cine Paroli nasce com essa ideia da gente poder a cada encontro trazer uma pessoa de uma área diferente do conhecimento para debater um filme que na época de seu lançamento ou até hoje, enfim, tenha tido um grande reconhecimento ou marcado muito as pessoas em certa medida. Então, nesse sentido, a gente acredita que o Sal da Terra do Wim Wenders com Juliano Salgado seja um desses filmes, né? Para falar desse filme, a gente trouxe uma pessoa muito querida, muito especial para falar com vocês hoje, a Paula Machado. A Paula é fotógrafa, é artista visual, é produtora cultural também, colega e parceira e grande amiga também. Então, estou muito feliz dela poder estar aqui com a gente, partilhando reflexões que são sempre muito sensíveis, né? O olhar de mundo da Paula. Eu vou ler o currículo dela, gente. Acho que vale a introdução, né? Então, como comentei, ela é artista, fotógrafa, produtora cultural, graduada em jornalismo pela Unesp de Bauru, especialista em imagem, gestão e cultura contemporânea pelo SEI Madalena, né? A Paula é idealizadora do NEF, que é o Núcleo de Estudos em Fotografia em Bauru, que já teve 2 edições, trouxe uma série de nomes da cena de fotografia contemporânea para Bauru, fez toda a organização, concepção, curadoria do evento, né? E ela integra atualmente a equipe de produção executiva do Valongo, que é o Festival Internacional da Imagem, que ocorre em Santos. Então, eu vou passar a palavra para a Paula. E aí, Paula, a gente
a gente vai ter esse momento inicialmente de 50 minutos da sua fala, né? E depois a gente abre para as perguntas. Queria ressaltar também, gente, conforme vocês tiverem perguntas, questões, quiserem já deixando anotadas no chat, né? A gente vai ter um segundo momento depois, onde eu vou mediando essas perguntas de todos junto com a Paula. Então é isso. Obrigada. Bom, vamos lá então. Muito obrigada, Liene, Gustavo, todos que se mobilizaram para promover esse evento. Acho, enfim, como produtora, eu também aprecio muito esse tipo de iniciativa, de abertura. Fico muito feliz. Bom, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Eu parei aqui, ao invés de passar trechos do filme, achei melhor trazer sintetizado aqui no PDF. Todos estão vendo? Bom, vamos lá então. Espero que vocês gostem. Vai ser uma viagem e vai ser uma viagem num sentido de não necessariamente desvendar um filme ou analisar um filme, até porque, como eu disse, eu venho da imagem, né? Mas eu fiquei mais tranquila quando eu entendi que eu não tinha que dar conta de um filme, sim, do que essas imagens me suscitavam. O Salgado, ele é um fotógrafo bem conhecido, e até tem uma série de questões ao redor do trabalho dele que eu quero trazer aqui para vocês. Então, de alguma maneira, eu já vinha pensando, né, sobre essas questões relacionadas à imagem. Então, eu acho um filme interessante porque é um filme que fala de imagens, né, que se utiliza de imagens para tal. E mais que isso, é um filme também que traz, em alguma medida, um certo jogo de espelhos e de reflexos que me encanta muito, né? A imagem fala da imagem, a imagem pensar a imagem. Então, esse filme acho que veio em boa hora. Houve uma série de reviravoltas nas minhas reflexões. E a primeira delas, a que eu queria trazer para vocês, na verdade, é esse trecho da Bíblia, de Mateus. Eu acho que é uma chave muito boa para a gente começar a entender do que se trata, não só esse filme, que é um ponto, né, é um ponto de contato, mas quem é o Sebastião Salgado, que para mim é o grande tema. É um documentário que se propõe, em alguma instância, investigar essa figura, não só do ponto de vista do Wim Wenders, que é um cineasta super conhecido e consolidado, mas também do seu filho Juliano, que eu achei assim, um outro ponto de contato também incrível e que acaba trazendo um lado que a gente vai ver ao longo dessa apresentação, uma espécie de furo, né? Desvio de olhar. Então, eu acho que acaba enriquecendo muito a cena. Eu quero ler esse trechinho para vocês porque eu achei muito curioso. Veja só. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que estás nos céus. Sal da terra, bom, das várias leituras que eu fiz, e entrevistas e artigos, eu não encontrei essa referência bíblica. A partir desse título, que me chamou muita atenção, e aí essa referência primeira, foi a primeira referência que eu encontrei, né? Eu imagino, assim, uma espécie de Sabe quando a gente tem um castelo de cartas? Começou a desmoronar, porque
E aí, à medida que eu ia caminhando com essas investigações, eu fui achando uma série de indicativos e de referências bíblicas, não só no documentário em si, mas principalmente no trabalho do Salgado. Então, esse o sal da terra, a luz do mundo. Guardem bem algumas expressões, porque essa é talvez a principal chave de leitura até para entender um pouco o trabalho do Sebastião Salgado. Ele é um fotógrafo que veio de Minas Gerais, né, até antecipando um pouco aqui a história dele, dos anos 50, então imagina, né, o interior de Minas, provavelmente uma família extremamente católica, apesar dele não se declarar católico, mas a gente vai ver mais para frente onde é que a gente encontra alguns desvios na fala dele. O Salgado, ele é um fotógrafo que controla muito bem os discursos. Na mídia, até as outras narrativas que ele coloca para circular, como um livro que ele publicou recentemente, uma biografia que ele fez em parceria com uma jornalista. Mas, como eu já li muita coisa sobre o Salgado, esse discurso muito fechado eu começo a desconfiar um pouco, né? Trazendo esse olhar assim, tá, mas o que mais? O que está para além disso, né? Então, acho que esse filme acaba trazendo um pouco alguns furos onde a gente consegue entender um pouco mais quem é esse fotógrafo. Eu queria começar falando sobre a narrativa, que me chamou a atenção, tá? Então, aqui eu vou colocar pontos, não que necessariamente tenha uma relação direta, mas pontos que saltaram na minha subjetividade, né? Que eu destaco aqui na minha subjetividade. Nessa narrativa, eu percebo aí, claro que eu não poderia deixar de fazer uma referência também à Santíssima Trindade, né? Porque tem uma história muito curiosa que o Sebastião Salgado, ele tem o nome do pai. E essa relação do pai e filho, ela também se coloca dentro desse documentário. E o Wim Wenders, quando a gente vê o documentário, a gente percebe que ele é uma figura que tenta, talvez, como o Espírito Santo, ele tenta unir esses dois lugares de fala, né? E tenta entender quem é esse homem por meio do que o próprio homem diz e do que o próprio filho também diz, né? Então, claro que aqui eu coloco mais um olhar, que é o meu, mas a todo momento a gente tem aqui essa espécie de múltiplos olhares, né? Então, por exemplo, aqui eu separei 3 trechos desse filme, no qual o Wim Wenders está filmando o Salgado, não sei se dá para ler a legenda, mas na primeira imagem a gente tem, né, uma imagem do Wim Wenders fazendo um take do Salgado, fazendo uma foto. Na segunda imagem, para quem não viu o filme, a equipe do Wim Wenders está aqui do ladinho. Essa é uma imagem feita pelo Salgado. E por que a gente sabe que é uma imagem feita pelo Salgado? A gente já vai começar a entender. Ó. Ele se apropria demais do contraluz. Tá? Então, basicamente, um alto contraste e um contraluz é o que caracteriza o trabalho do Salgado, assim, de forma estética. Né? E aqui, a terceira imagem é a imagem do Salgado também, desde que a gente tem um contraluz, por mais que a luz de fundo não esteja tão... a gente está um dia nublado, mas é uma luz de fundo. É uma foto feita do filho dele pelo próprio Salgado. Né? Então, aí a gente tem essas 3 figuras, esses 3 discursos. Aqui, então, a gente tem o discurso do Juliano, interessante também. O discurso do Juliano, que é o filho, ele traz muito a questão da ausência do pai. Né? O Salgado, ele ficou muito tempo fora de casa. E o filme partiu inicialmente do Juliano. Foi um filme que teve como desejo, que teve como ponto de partida, talvez um desejo de um filho em conhecer quem era o pai para além do fotógrafo. Né? Então, aqui também 2 cenas. Finalmente, eu iria conviver com o fotógrafo
e com o aventureiro. Então, na ausência do pai, talvez a única saída fosse acompanhar o pai nessas viagens, e foi o que o Juliano fez. Então, aqui a gente tem algumas cenas. As cenas mais interessantes, ao meu ver, do filme são essas, que o Juliano faz do pai. E um detalhe, essas cenas são em cor. Mais pra frente eu falo sobre isso. Porque o filme ele tem uma mistura assim, de narrativas e também de estética. A gente tem o PB, tem a cor, tem um PB que não é o PB do Wim Wenders, esse é o PB das fotos do Salgado. Bom, aqui entra o ponto inicial para o Wim Wenders, o desejo, né, do Wim Wenders de investigar esse tema parte de uma imagem, que também é muito interessante. O Wim Wenders conta que, passando numa galeria, um dia viu essa imagem dessa mulher e se encantou pela imagem, comprou, e desde então é uma imagem que fica na escrivaninha dele, é uma imagem que ele vê todos os dias. E então ele alimentou uma certa curiosidade para entender quem era essa pessoa, quem era esse fotógrafo. Né? Então o filme acaba também trazendo um espaço para que eles entrem em contato. E aqui o Salgado, que é o tema a ser investigado, mas ao mesmo tempo ele também aparece como um personagem, talvez. É muito interessante porque ele conta as histórias das imagens, né? E acaba falando dele. Então é interessante que não são outras pessoas falando do Salgado, e aí a gente tenta remontar essa figura, mas é o próprio Salgado falando quem ele acha que é. O que é muito interessante, o que me faz pensar se isso realmente é um documentário. Bom, beleza, vamos lá então. Eu queria trazer, pensando então nessa Santíssima Trindade, nessas várias narrativas, primeiro um foco mais direcionado no trabalho do Wim Wenders, que é um cineasta super interessante. E ele fez outros documentários, inclusive ele tem entrado nesse universo dos documentários, porque é um lugar onde ele consegue trabalhar mais sem roteiro, que é algo dentro da indústria hoje extremamente difícil, né? Então, e aí a gente tem o Asas do Desejo. Eu faço questão de trazer esse filme, um filme super emblemático, super importante, para a gente entender algumas construções estéticas que o Wim Wenders faz nesse filme. Eu não sou uma profunda conhecedora do trabalho dele, que tem uma vasta obra, mas assim que eu vi algumas imagens, eu comecei a pensar que tinha algumas relações com esse filme em especial, né, do Asas do Desejo. Já mostro para vocês. E aí também lembrei de outra coisa muito interessante, que é do trabalho do Herzog, porque existe uma narração em off, né? Então o Wim Wenders falando sobre o encontro dele com o Salgado. Essa narração em off me lembra muito os documentários do Herzog, que é contemporâneo do Wim Wenders, é alemão como o Wim Wenders, e são amigos, são próximos, enfim, achei super interessante essa construção. Aqui, a imagem de vocês está em cima da tela, não? Tá? Ah, então peraí. Como é que eu faço? Aí, agora sim. Bom, fazendo aquela referência ao Asas do Desejo, olha só que interessante. Aqui no canto esquerdo, a gente tem a imagem do Salgado em cima de uma montanha, provavelmente fazendo referência à fazenda, que era do pai, enfim, que hoje virou um instituto, que era o lugar onde ele conta que na infância ele ia com o pai, fazia longas caminhadas até chegar nesse lugar onde dava para ver toda a cidade, toda a fazenda. E aqui do lado direito é um dos primeiros minutos do filme Asas do Desejo, que é o quê? O Asas do Desejo é um filme que eu acho que vale muito a pena todos vocês verem.
É um filme que fala sobre um anjo que meio que se cansa de ser anjo, de não participar da vida terrena, e se cansa desse lugar de observação. O que eu achei muito interessante, né? Porque é um pouco essa teoria assim, que eu tenho em relação ao trabalho do Salgado, pela estética e pelo lugar onde ele se coloca. Ele se coloca como se fosse um observador, né? É difícil a gente ver o Salgado, as suas próprias imagens. Claro que está por completo ali, mas ele tira um pouco a presença dele para trazer uma imagem, para construir uma imagem um pouco mais sublime, mais no campo do divino, né? Então ele precisa assumir um pouco. Então essa figura do anjo observador para mim é muito curiosa, né? Então aqui eu trouxe uma sequência, um trechinho que eu tenho de trazer filme mesmo, mas aqui eu trago um diálogo super interessante no qual o anjo Damião ele está cansado daquele lugar, né? Como ele fala, gostaria de deixar de flutuar eternamente nas alturas, ser capaz de dizer agora, agora e agora, não mais para sempre e pela eternidade. Veja só se isso não é o que condensa um pouco o trabalho do Salgado, né? Esse olhar para sempre e para a eternidade. Sempre que participamos de algo foi fingido. Se entusiasmar não só com coisas espirituais, mas como refeição. Por fim, achar ao invés de saber. Poder, pelo menos uma vez, se entusiasmar com o mal. Muito importante isso também. Não fazer nada além de olhar, reunir, testemunhar, dar fé, proteger. Permanecer sendo espírito, manter-se à distância, ficar na palavra. Então, isso aqui para mim é um pouco uma maneira de entender quem é o Salgado no mundo, assim. Claro que é a minha interpretação, que eu entendo da figura humana do Salgado e do artista, ou do fotógrafo, mas eu vejo muito ele nesse lugar de tentando se colocar nesse lugar, né? Desenhando talvez o que seja um certo belo, que a gente poderia traduzir como bem, como bom, como uma certa verdade, uma certa eternidade, né? Uma certa distância, não só dos temas, mas também da própria família. Eu adoro o trabalho do Salgado, mas aqui eu estou fazendo um pouco trazendo essas tensões, né? E aí a gente tem outro elemento narrativo, que são as cores colocadas no filme do Wim Wenders, né, do Sal da Terra, e nesse Asas do Desejo. Em Asas do Desejo, olha que interessante como funciona essa questão da cor e do PB. Isso é uma interpretação também, claro, mas eu vejo que tem uma certa relação. Aqui, eu trouxe alguns trechos muito interessantes do Asas do Desejo, que fala assim, como eu devo viver? Talvez esta não seja a pergunta. Olha que interessante. Quer dizer, bom, aí entra uma série de questões mais filosóficas em cima desse tema, mas qual é a pergunta certa, né? Talvez a gente esteja buscando uma certa resposta, mas fazendo as perguntas erradas. E aí é o momento que o Damião encontra, se apaixona por uma humana, e essa humana, em alguma instância, está passando por uma série de questões, né, existenciais e da ordem do desejo. Para mim é uma grande tentativa de se descobrir um ser desejante, né? E aí ela diz, sei tão pouco, talvez porque eu seja sempre só curiosa. Aí são vários frames, né? Eu separei alguns aqui. Estar com as cores, ela está dizendo isso. O anjo escuta o que ela pensa. Estar com as cores, quer dizer, o que é esse estar com as cores? Então, quando o filme começa a trazer cor, a gente vê o que ela está querendo dizer com isso. Porque até então, aqui, o filme em PB, ela vive de uma maneira, ela pensa de uma maneira. Quando o filme finalmente ganha cor, aí a gente tem uma revelação, né? Aí desejando, quer dizer o quê? Bom, assim que eu conseguir colocar cor na minha vida, talvez isso signifique que o desejo faça parte.
Porque é uma mulher, a história do Atos do Desejo é a história de uma trapezista que é a história de uma trapezista que se vê meio sem muito por quê? Por que viver? Qual o sentido disso? É uma certa pergunta mais existencial. E o circo fecha por falta de recursos e ela pensa, então agora o que me resta é voltar a trabalhar como garçonete. Uma coisa simples que pode atormentar qualquer um aqui de nós, como com certeza atormenta, né? Mas e aí, qual é o preço que a gente paga para fazer o que a gente quer? Né? E aí ela diz na sequência, é isso que me faz desastrado, essa ausência de desejo. Desejo, né, na psicanálise, que eu queria trazer. E aí, bom, para quem não viu o filme, já vou trazer, mas enfim. O filme, ele termina no momento em que o Damião, ele consegue encarnar como ser humano, ele vai, de alguma maneira, ao encontro dela, eles meio que se esperam, um espera o outro, meio sem saber exatamente, eles se encontram, eles sabem que é um instante que eles vão se encontrar. E aí o filme ganha cor. A solidão significa ser por inteiro um só. Não sei se existe o destino, mas sei que existem decisões. É de arrepiar isso, porque a gente nem sabe se esse anjo existe ou não, mas o que mais interessa é, talvez agora ela comece a ser um ser desejante, até porque no fim, o fim desse filme é basicamente ela voltando a trabalhar com o que ela queria, que era como trapezista e tal, e o Damião, o anjo, ou essa pessoa que encarna, né, essa figura do desejo, ele ali dando um apoio, né? Então, eu fiz essa longa explanação sobre esse filme, porque dentro do Sal da Terra, a gente tem também esse jogo de PB e cor, e a cor aparece justamente nos momentos em que ou algo é revelado, como no fim, ou nos momentos em que o Juliano Salgado, ele mostra o pai, né? Então, eu faço uma leitura relacionada a um olhar mais no campo do humano, né? No campo, não necessariamente de um desejo, como no Asas do Desejo, mas um olhar que toca um pouco mais o campo da experiência humana e não mais o campo da experiência de um personagem ou de algo que o PB ele remonta um pouco a ficção, né? Eu vejo que todo o filme, assim, o PB ele quando, bom, 87, né? O Asas do Desejo é de 87, a gente já tinha tecnologia de filme em cor. Por que então o Wim Wenders escolhe fazer... Ah, não, 87 é o Asas do Desejo, desculpa. Esse filme é de 2014, do O Sal da Terra. Então, por que ele escolhe fazer em TV, né? Principalmente a parte onde a gente vê que é um take, que são takes mais dele. Então, aqui a gente tem um trecho muito interessante que fala um pouco sobre as motivações, né, do Juliano. Finalmente eu conseguiria conhecer aquele homem, descobrir suas motivações que causara tanto impacto em mim. Aqui a gente tem um take do Wim Wenders, olha só a diferença dos takes do Juliano e do Wim Wenders. Os takes do Wim, eles são feitos em PB, inicialmente um alto contraste de PB, muito parecido com Asas do Desejo. E olha só, como ele coloca a câmera um pouco mais abaixo. Eu não sei os nomes técnicos, né, para esses movimentos de câmera, para essas composições, mas aqui a gente tem uma espécie de valorização desse objeto, né, desse personagem. E outra coisa que eu reparo muito no trabalho do Wim, aqui eu trouxe alguns frames do Asas do Desejo, só para a gente deixar muito claro que o Wim ele tem um olhar extremamente fotográfico. O Wim, assim, para fazer pesquisa de qualquer filme assim, que ele passa, ele percorre, como ele até então, né, pelo menos nos primeiros filmes, ele não usava muito roteiro. O roteiro ele escrevia meio que enquanto fazia o filme, era uma coisa pensada hoje.
ele fotografava muito. Então, aqui do lado esquerdo, a gente tem uma imagem do Vasos do Desejo, né? Que o anjo está vendo, a cena da cidade. São cenas lindas. E aí eu lembrei de uma cena muito famosa na fotografia, que é essa cena do beijo, né? Não só essa cena do beijo, como essa outra cena do beijo. Tem várias cenas. Tá? E aí eu abro um grande parênteses para dizer o quê? Fazendo essa pesquisa, olha só que interessante. Essa foto, a imagem mais conhecida é essa imagem da esquerda. Durante as pesquisas, eu descubro que, na verdade, essas duas pessoas não eram um casal. Esse marinheiro, ele estava para se casar com outra pessoa, ele estava bêbado, e no meio de algumas comemorações pós-guerra, ele pega uma primeira pessoa que passa, uma enfermeira que estava passando, agarra e beija a força. Que é um pouco o resultado dessa segunda imagem, que a gente vê aqui, ela forçando um pouco para sair. Eu trouxe essa imagem porque a imagem, quando ela está inteiramente desconectada de uma narrativa, ela não permite a gente conhecer, a gente não consegue saber o que aquela imagem de fato, não o que aquela imagem pode significar, porque ela pode significar um monte de coisa. Então depende muito de como você usa, de como você combina, de como você circula essa imagem, de como, onde é que essa imagem, como ela vai compor, né? Então ela por si só, em termos de teoria da imagem, ela não é suficiente. Tá? Diferente de um filme onde a gente tem uma construção de uma narrativa. Eu falo isso para a gente ir caminhando aqui para um desenvolvimento, em relação, uma crítica, né, em relação às imagens. E aí fica um questionamento, né, se o Sal da Terra é de fato um documentário, se ele de fato ajuda a construir a construir uma narrativa em torno de um personagem, ou se ele de fato é um trabalho mais de ficção. E se existe verdade na imagem, né? Bom, todo filme, toda imagem, ela é uma construção, ela é um objeto que carrega ideologia, a gente pode usar isso de várias maneiras, dependendo de quem usa e para quê, mas a minha opinião é que não é um documentário, apesar de ter sido extremamente divulgado, veiculado como documentário. Para mim, é uma ficção, como se fosse um ensaio poético sobre uma pessoa. Eu não entendo muito sobre formato de audiovisual, até depois eu gostaria que quem tiver mais conhecimento sobre isso trazer, que eu estou colocando um questionamento. Mas é muito difícil a gente construir uma certa reconstrução de um real, de um personagem, de uma pessoa, por meio de 3 falas, sendo que uma delas é do filho, a outra é da própria pessoa, e a terceira é uma voz de alguém que admira o trabalho deste um. Então, bom. Aí a gente vai para o Juliano Salgado. É a parte mais humana, assim, né? Porque o Salgado pai, ele sempre viajou muito. Vou falar um pouco mais sobre isso. Ele sempre viajou muito e a Lélia, que é a mulher dele, ficava em casa com os filhos, né? Então, o Juliano fala que nunca teve uma boa relação com o pai, o que me toca muito, assim. E essa imagem aqui da Lélia alimentando o filho e o Salgado ali como espectador também me toca muito. Não digo que eu não encontrei outras imagens dele atuando como pai, mas eu trouxe essa, claro, para reforçar um pouco essa ideia de um espectador da vida, né? E talvez o Juliano tenha sentido um pouco isso. E essa sequência aqui é a que mais me toca, é linda essas duas imagens aqui, essa sequência onde o Juliano está ao lado do pai, vendo o pai trabalhar com as imagens, né, ali fazendo alguma edição manual ainda na época, com um boneco de super-herói nas mãos, e aí ele diz, bom,
aos olhos do filho, o Sebastião parecia um super-herói, muito mais que um fotógrafo. O Juliano fala que o que mais mexia com ele quando o pai voltava não era o trabalho do Salgado. Tanto é que o Juliano só foi entender um pouco o que o pai fazia, dizendo ele em algumas entrevistas, há pouco tempo, o que é muito interessante. Né? Ele até contar, eu comecei a entender o que meu pai fazia quando eu estava no colégio, disse para um professor que eu admirava, que meu pai tinha uma foto do meu pai na capa do Le Monde, eu acho, que é um jornal francês. E aí o professor dele vira e fala, ué, mas seu pai é o grande Sebastião Salgado? E aí ele se dá conta de quem é o pai dele, né? Por meio de uma outra pessoa. Porque a visão que o Juliano tinha era de um pai aventureiro, que voltava cheio de histórias, uma espécie de Indiana Jones, ele fala isso. Né? Então era isso que chamava a atenção. Bom, agora a gente entra, então, nessa figura do fotógrafo. Aqui entra um pouco mais a minha especialidade, né? Estudar a imagem, como elas se articulam. E a gente tem 2 trechos aqui do filme. Um filme sobre a vida de um fotógrafo é o começo do filme. Né? Talvez deva começar recordando a origem dessa palavra. Um fotógrafo é literalmente alguém que desenha com a luz. É o primeiro ponto que a gente precisa fazer algumas ressalvas. Eu já dei aula há muito tempo de fotografia e essa é uma expressão que eu vejo muita gente usar, né? Como assim desenha literalmente com a luz? Não é bem assim. Porque pressupõe, eu vejo essa certa tentativa de aproximar o trabalho do fotógrafo do trabalho de um artesão. E é mais ou menos isso que eu quero refutar, esse postulado, né, do fotógrafo como artesão. A gente precisa fazer isso cair para a gente entender de fato que ferramenta a gente tem em mãos. Dentro da arte contemporânea, todo o trabalho muito pictórico, que é o caso do Salgado, não é muito bem visto porque é como se fosse uma linguagem já superada, já ultrapassada. E eu vejo muita gente tentando, bom, quem gosta, não tem problema nenhum, quem gosta de representar as coisas, tentando aproximar da maneira como o olho vê e tal, é uma maneira. Mas é um pouco forçar esse lado do fotógrafo como um pintor, sabe? Isso volta bastante no trabalho dele. E aí, eu falo, né, no interior da Caixa Preta, que eu achei essas cenas aqui muito interessantes, que esteticamente elas são lindas, e de forma a extrair uma história do Salgado, inclusive ele é muito bom contar histórias, acho que ajuda a trazer um aspecto mais essa aura perdida, né, que a fotografia perde, a fotografia não é como a pintura. Ele tenta resgatar isso com as histórias. E o Wim Wenders tem uma sacada muito boa, que é colocar uma espécie de uma tela projetando algumas imagens, isso ele conta no making of, na qual o Salgado não podia ver nada, então ele entrou literalmente numa caixa escura, né? Se a gente for ver o mecanismo de uma câmera, a gente conseguisse entrar, seria basicamente isso, é muito lindo isso, a gente tentar entender o que acontecia no momento em que esse fotógrafo clicava essa imagem. Claro que a gente não sabe exatamente o que acontecia, mas a gente tem essa visualidade é bonita. Então, só que ao mesmo tempo ela engana, né? Porque, como o Flusser diz, né? O Flusser ele é um teórico da imagem e a câmera ela é como se fosse um sistema fechado. Como não? Ela é um sistema fechado no qual a gente acha que é um controle, mas não tem. Basicamente é isso. A gente acha que está trazendo um olhar ou uma construção, mas é um aparelho extremamente controlado, extremamente programado, no qual a gente é colocado como meros jogadores, né? Então a gente está jogando ali com o sistema, o que é um pouco cruel, né? A gente lidar com isso. E aí outro ponto que ele fala também, isso já é o Salgado dizendo, né?
que cada um desenvolve a forma de ver em função da sua história. Acho que isso é válido, né? Mas tem muita coisa por trás, né, dessa maneira de ver. Tem a cultura, tem a ideologia que está por trás, tem a parte da montagem do trabalho. Isso é importante dizer, que quem ajuda ele nas montagens é a esposa, a Lélia, e outros assistentes. E isso tem um peso enorme para o conjunto da obra, né? Então, compor algumas notas, basicamente o que o Salgado faz, é compor algumas notas soltas. E essa orquestra toda é tocada com muita gente por trás, tem muita gente por trás. Só que em nenhum momento isso é revelado. O trabalho da Lélia, sim, ele sempre pontua, né, o trabalho da Lélia, mas acho que a gente não consegue entender a importância desse trabalho. Não só da Lélia, de outras pessoas, compondo alguma narrativa dentro desses livros e exposições. É importante a gente pensar para onde essas imagens vão. O Salgado, eu falo um pouco sobre isso mais para frente, a maior parte do trabalho dele foi feito para revista. Então, é muito importante a gente separar o formato, o tamanho de imagem, se é na vertical. O trabalho dele basicamente é feito na vertical. A maior parte dos livros dele são projetados para serem impressos na vertical, porque era feito para revista. Ele vem de uma tradição de fotojornalista, de reportagens especiais para as revistas dos anos 70, 80, 90, até enfim, o declínio das revistas dos anos 2000. Outro ponto também, que eu acho que isso engana um pouco, é em relação à construção de imagem, tá? Esse trecho eu achei muito legal. Ele fala, bom, ele está contando ali como é que ele consegue os retratos e tal. Quando se faz um retrato, não é só você quem tira a foto, a pessoa oferece a foto a você. Me vem uma imagem de uma espécie, eu até escrevi aqui, né? Me vem uma imagem talvez de uma espécie de um artista xamã que recebe essa imagem divina, né? É claro que há uma série de fatores que o fotógrafo não controla, bem como a luz, as outras contingências, enfim, mas o fotógrafo, em alguma instância, ele é responsável pelo que acontece ali. E eu acho que dizer que o retrato ele é algo que um outro oferece é meio que se ausentar de uma certa de um lastro criativo do próprio fotógrafo ou de uma direção, né? No fotojornalismo as pessoas têm um imaginário de que o fotógrafo ele não pode intervir na cena. É contra esse argumento que eu quero discutir aqui com vocês. Eu quero levantar questões, né? Os fotógrafos, eles mexem nas cenas, eles montam as cenas, não só interferindo diretamente na cena, mas a própria lente já é uma referência, o grão, o ISO, né, que é o que dá como resultado a granulação da foto, tudo isso é uma interpretação. Então, dizer que está no outro, que também está no outro, é um pouco... É como se viesse esse mito do fotógrafo que consegue, de algum jeito, captar a cena, como se fosse uma espécie de caça, né? Como se fosse um fotógrafo mais caçador do que um fotógrafo mais construtor de imagens. Eu acredito muito mais nesse fotógrafo que constrói a cena e que também recebe do outro o que o outro tem para dar, mas quando não tem, com certeza, ele arranca de algum jeito, né? Bom, alguns, né? Não sei se é o caso dele. Outra sequência que me chamou muita atenção. Essa sequência do Juliano, para mim, é muito legal, porque é um momento que você vê o Salgado falhando como fotógrafo. Né? E para mim isso tem muito valor, porque nas imagens do Salgado eu não vejo furo, não vejo o erro. Ele não dá margem para isso. Ele é um fotógrafo que sabe que ele é um grande fotógrafo. E ele foi pensado desde o início. Desde o início do trabalho dele, ele já tinha essa consciência de que ele seria um grande fotógrafo, porque é pela maneira como ele trabalha. Pela organização, pela maneira, pela estratégia, não foi por acaso.
Ele tinha condições também materiais e culturais, não materiais do ponto de vista financeiro, não é isso, mas tinha um espaço-tempo que ajuda muito esse fotógrafo a desenvolver esse tipo de trabalho, que é um trabalho de campo, que envolve viagem. No século XVIII ou XIX, é impensável fazer um trabalho desse. Pós-pandemia, não sei se vai ser possível também, mas enfim, viajar como ele viajou só foi possível pela tecnologia que a gente já tinha na época, né, de transporte, pela grana que as agências tinham para financiar esse tipo de trabalho. Hoje é impensável uma revista bancar uma produção, impensável, né? Mas a gente tem vários fotógrafos dessa época, como aqui no Brasil, né, como o Bob Wolferson, ou esses fotógrafos de publicidade que surfaram muito nessa onda das revistas, né? Então, eles tinham um orçamento legal para fazer esses trabalhos, no caso do fotógrafo do Salgado também. E aqui, essa sequência, o Juliano filma o pai tentando fazer essas fotos em um lugar, enfim, não me lembro onde agora, mas ele tenta sair para fazer as fotos, não consegue porque esse urso está rondando ali o acampamento. E aí é um acampamento precário, é um lugar inóspito, é muito frio, a comida não é legal, é um lugar pequeno, para muita gente. Aí você vê um pouco da equipe do Salgado. E aí o Juliano filma o Salgado meio assim, tentando sair, não conseguindo, voltando. E aí ele fala assim, ele tenta fotografar o urso da janela desse acampamento. E ele fala assim, você pode fazer fotos de um urso de pertinho, mas o quadro não é bom de onde ele estava. Aqui você tem um documento do urso, mas você não tem nenhuma foto do urso. Aqui eu achei muito legal. Aqui eu achei legal porque aí ele revela alguma coisa pra gente de fato, de como é que ele pensa o trabalho dele, né? Ali isso é um documento. Ele consegue dizer, isso é um urso, este é o urso, este é um urso. Isso é um documento. Eu estive aqui, né? Este bicho é de determinada maneira. Isso é um documento, a foto funcionando como documento. Mas ele diz no final que ele não tem uma foto do urso, ele chama de foto, né? Mas aí eu já não sei se essa foto expressa a potência da imagem que ele constrói, né? Que seria uma imagem com ação, que é onde ele de fato entra enquanto um fotógrafo que constrói uma imagem, né? Aí ele revela um pouco mais do que ele está fazendo. Aí na sequência ele diz, aqui o local não é bom, não tem nada atrás, não tem nada para, sei lá, compor a foto, para ajudar no quadro. Não tem nenhuma ação, não tem nada. Sensacional, né? Então as fotos dele, essa palavra ação para mim ajudou a decodificar assim, uma série de imagens dele, essa questão da composição, com o primeiro elemento, e aí depois vem a ação, a espera, aí a gente começa a entender como é que funciona de fato o trabalho como o dele. E aí a gente começa a entender um pouco mais, bom, eu falei do fotógrafo, da questão da imagem, agora a gente entra mais na questão do Sebastião Salgado, Sal da Terra. Coloco mais uma vez aqui, Mateus. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Aí a gente começa a entender um pouco quem é esse fotógrafo, quem é essa pessoa. O Salgado, ele nasce no interior de Minas Gerais. Essa imagem eu acho extremamente interessante. Ele não fala muito do passado dele, até na biografia dele. Tem pouquíssimas... todas as entrevistas é meio que um copia e cola, é incrível. Não consegui encontrar muitas coisas, mas essa imagem me traz um pouco uma infância muito pautada em algumas leis, uma certa ordem, uma certa religiosidade, não sei se a dele, mas é impossível dizer que ele não teve uma educação cristã. Uma família que tinha algumas posses, a fazenda do pai era uma fazenda de criação de gado, né? Então ele sai de Conceição do Capim, vai para uma fazenda em Aimorés. Ali ele vive até mais ou menos
uns 15, 16 anos. Depois ele vai para Vitória fazer faculdade. Depois ele vai para São Paulo, faz a graduação e aí ele vai para Paris. E desde então ele mora em Paris. Desde os 20 anos, né? E aí, bom, pensando um pouco na infância dele, né? Minas Gerais, a gente tem ali um cenário extremamente voltado para a tradição cristã. A estética dele sempre me chamou muita atenção. E aqui eu acho uma imagem que dá para fazer uma bela comparação com o estilo barroco, né? Aqui eu trago uma obra do Velázquez, uma luz lateral, a gente chama na fotografia de low-key. O low-key é uma cena mais escurecida, um ponto de luz mais direcionado, você não tem o objeto inteiramente iluminado, revelado, o que eu acho que é profundamente interessante na tratando do salgado, que se revela por completo. Uma valorização de formas mais do que de conteúdo. Você vê, no quadro do Velázquez, a gente perde completamente informações do fundo, né? No caso do salgado, isso acontece bastante, assim, não necessariamente perder informação de fundo, até porque ele é muito cuidadoso com isso na parte da exposição, até que ele fotografa no PB para ter um controle também da exposição, que no PB você consegue controlar isso melhor do que em cor, principalmente nessa época que ele fotografava em filme, mas também dos motivos, né, e da maneira como ele coloca as pessoas em quadro, um certo minimalismo, uma dualidade presente, né, até coloco aqui uma outra referência do Vermeer, colocando aqui uma figura do astrônomo, né, daquele que explora o mundo, que eu acho perfeitamente também tem uma referência legal em relação ao do íntimo do Salgado. Mas o barroco ele explora, né, esses dualismos, essas contradições, né, o bem e o mal, uma certa obscuridade. E esse jogo de luz, o low-key ou o contra-luz, né, que é essa luz que vem de contra. Então, é uma estética que daria para... Ele fala, inclusive, que isso, um outro documentário que eu assisti dele, chama Revelando Sebastião Salgado. Ele fala da influência da escola holandesa de pintura, que são pinturas mais da Idade Média, um pouco mais para o Renascimento, mas pinturas mais do século XIV, XV, XVI. Ele fala também que a formação dele, né, ele nunca vi ele citando fotógrafos, pelo menos nas minhas pesquisas, não encontrei referências em relação a fotógrafo. Eu sei que ele trabalhou na agência Magnum, mas ele diz que as referências dele não vieram de lá, né, como Cartier-Bresson, Robert Capa. Ele diz que as referências vieram de exposições, de pinturas. Então, se ele morava na Europa, teve muito acesso a isso. E aí ele fala um pouco sobre essas influências, que são essas que eu trouxe aqui para vocês, o que faz muito sentido, né? E aí, logo no começo do filme, que ele fala desse trabalho, lá em Serra Pelada, ele traz algumas referências que eu achei muito interessantes, que é onde ele coloca um pouco assim, quais são as referências dele. Ele não disse que são as referências dele, mas ele citou porque de algum jeito é. E aí ele diz que chegando lá em Serra Pelada, ele se deparou com aquele grande buraco de gente, e aí ele relaciona Serra Pelada com a construção das pirâmides, com a Torre de Babel e com as minas do rei Salomão. São influências extremamente cristãs, né? A Torre de Babel, principalmente com as minas do rei Salomão, extremamente cristãs. E aí eu fui procurar um pouco mais a história dessas passagens e já tinha pegado a questão do sal da terra, depois veio Torre de Babel, veio o rei Salomão, e aí de repente veio o Êxodos, que é um capítulo também, é um livro da Bíblia, e aí Gênesis, aí de repente, gente, é impossível a gente não fazer essas referências, né? E aí, pegando um pouco esse recorte da religião, o Antigo Testamento, ele traz muitas essas dualidades. Se a gente for ver no trabalho do Salgado, é interessante porque ele sai
de uma série de coberturas feitas em lugares, enfim, difíceis. Aqui travou, gente. Tá, deixa eu verificar aqui se foi a conexão. Deve ter sido a conexão dela. Deixa eu avisar ela. Programa ao vivo é assim mesmo. Um recadinho. Ela tá retornando, gente. Caiu mesmo. Liene, Oi. eu coloquei aqui no chat e também tinha mandado mensagem para você, para o Carlão, para o Gustavo. Não sei como que está chegando para as pessoas, mas para mim, desde o início da fala dela, o som não está legal, corta, dá um certo eco, oscila bastante. Chega a hora que eu tenho que fazer um esforço para ouvir o final de uma frase dela. E eu não sabia se era o meu computador ou se é o microfone dela, não sei como que está para as pessoas, Às mas para vezes mim... é a velocidade da conexão, Laís, pode ser. Porque tá vindo, mas vem com... aqui tá um pouquinho oscilando também, dá para entender, mas vem oscilando. Acho que pode ser da conexão. Mas é alguma coisa aqui no meu que eu tenho que mexer ou é lá? É lá. Ah, tá. Então, mas eu acho que tem uma variação, porque o Gustavo testou, né? Ele testou os computadores dele e falou que tá ok, né? Eu tô ouvindo bem. Eu testei no desktop e no notebook. Pode ser a nossa internet também, Laís, tem isso. Ah, tá. Cada pessoa, né? Eu estou no computador. Ela tá entrando de novo, gente. Aqui, Ah, deu certo. entendeu? Eu entrei no celular, Liz, se você puder abrir o PDF. Abro sim, só um minutinho. Peraí que eu vou separá-lo aqui. Só vou precisar de um minutinho, Paula, se você quiser ir retomando. Tá. Deixa eu abrir aqui o meu PDF para seguir. Aqui foi. As dualidades, né? Foi? Foi. Peraí que eu vou compartilhar minha tela. Dualidades, tá. Tô aqui, vou compartilhar. Dualidades? Bom, Aqui. posso... Só avisar, Paula, a gente tem mais 5 ou 10 minutinhos, tá? Tá, beleza, tô terminando já. Bom, então, esse tema pode passar para frente da dualidade. Aí. Estão me ouvindo? Agora sim. Agora posso falar? Sim. Bom, então essa questão da dualidade,
A gente pode ver, né, nessa primeira imagem de cima, uma imagem feita em Gênesis, extremamente algo do campo do sublime, do campo do onírico, né, do belo, e embaixo a gente tem basicamente um retrato do inferno, né, que é guerra, pessoas passando fome, pessoas num estado extremamente, enfim, caótico. Deixa eu achar aqui. Pode passar. E aí eu trouxe uma imagem do Jardim das Delícias Terrenas, que é uma imagem linda, também na Idade Média, era uma imagem de adoração cristã, mas a gente tem também a figura do céu e do inferno, né? Então acho que o Salgado talvez ele tenha feito isso muito bem, ter retratado esses dois lugares, esses dois opostos. Pode passar. E aí a gente tem Pietà com Michelangelo, e uma imagem muito emblemática de um trabalho que ele fez na África, mostrando, trazendo, né, um pai, provavelmente seu filho morto, e esse olhar, essa não reação, né, frente a esse absurdo que é tudo isso acontecendo, me lembra um pouco uma espécie de um sofrimento idealizado, né, como a Pietà do Michelangelo, né, uma espécie de um sofrimento não real. Talvez seja essa um pouco a crítica que alguns teóricos fazem do trabalho dele, como a Sontag. A Sontag tem um livro que se chama Diante da Dor dos Outros, no qual ela critica muito fotógrafos como o próprio Salgado, fotógrafos de guerra que exploram, que trazem para o campo do estético o sofrimento humano. Tem várias maneiras de falar sobre o sofrimento humano, né? Se a gente for pegar a Guernica, do Picasso, interpretação, né? A gente tem outros artistas. A arte contemporânea fala muito sobre dor e sofrimento, mas de um jeito não tão expositivo, assim, não tão do campo do belo também, né? Deixar esse tema bonito. De que maneira a gente se relaciona com esse tema de fato? Né? Como é que a gente expõe essas pessoas? O Salgado, ele não coloca nome, não nomina, né? E a Sontag, ela até faz uma crítica, porque é como se as legendas com o nome desses retratados fossem reservados apenas para aqueles que são, de algum jeito, possuidores de algum nome, de fato, né? Essas pessoas aqui, no caso, elas simplesmente representam uma condição social, uma condição política, mas será que são pessoas, né? E essa falta de nome nas legendas causa um pouco esse desconforto na Sontag. Também uma reflexão. Pode passar. E aí a gente tem o fotógrafo aventureiro, a figura do explorador. Todo fotógrafo é um grande aventureiro, né? Porque uma parte do trabalho não se encontra na porta de casa. Acho que esse é a parte mais difícil de quem está aprendendo a fotografar, é de fato sair do seu lugar, não só o lugar geográfico, do seu lugar de conforto, né? E olhar o mundo. E andar pelo mundo. Um fotógrafo, basicamente, é aquele que anda. É uma espécie de caminhante, desses que a gente vê na rua, nas estradas, não na rua, nas estradas, sabe quando a gente está viajando? É uma espécie de caminhante que não sabe muito bem para onde vai, muitas vezes, mas que carrega consigo. A única diferença é que tem uma câmera em mãos, né? E me vem muito essa figura do estrangeiro também, daquele que não se vê em nenhum lugar, né? Das grandes navegações, das cruzadas. Pode passar. Ele fala em algum momento que o que talvez tenha instigado o Salgado nessas buscas talvez seja porque Minas é muito montanhoso, né? Uma espécie de parede, né? Todo lugar que você olha tem montanha. A gente nunca sabe o que tem para além das montanhas. E aí ele fala, queria ir para além dessas montanhas, queria descobrir. Então, de fato, ele
O movimento dele é de sair em busca. Pode passar. E aí, já no final, tem uma imagem que o Juliano, talvez... Bom, tem uma pergunta aí, já eu leio, tá? Aqui uma imagem que o Wim Wenders faz do Salgado, uma espécie de um explorador, né? Ele tá com o canivete em mãos, se colocando um pouco no lugar dessas pessoas que ele fotografa, né? Como essa imagem logo abaixo, de alguns primitivos fazendo uma fogueira, enfim, pode passar. E aí eu trago outra referência também, As Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino, Marco Polo também, são grandes contadores de histórias. Eu acho que o grande primor assim, do Salgado é também esse contar histórias, não sei se só com imagens, mas principalmente as histórias que ele conta, acho que me lembra muito esses escritores. Pode passar. Vou passar um pouco mais rápido aqui. Aí a gente tem um pouco a questão do fotojornalismo, a questão da ascensão das revistas ilustradas, que, enfim, explica um pouco a origem do fotojornalismo. Como eu disse no começo, o Salgado só pôde fazer o que ele fez porque a gente tinha nos anos 70, 80, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, mas inclusive no Brasil, grandes revistas importantes, como a revista Cruzeiro, a revista Life, né, uma revista americana. Aqui eu trouxe a Daily Mirror, que foi a primeira revista desse formato ilustrado, né? Então, a mídia foi a primeira que se apropriou da fotografia e meio que forçou um pouco a barra para trazer a fotografia como documento. Isso é do jornalismo, essa grande função da fotografia inicialmente é funcionar como um documento e servir a ideologias. Futuramente, enfim, a gente vê isso nas revistas, né, como a fotografia esteve ali a serviço de uma construção de ideologias, como a Guerra do Vietnã, por exemplo, e outras guerras, né, nas quais elas definiram o resultado de algumas guerras e de opiniões públicas. Então, a fotografia ela foi muito usada nos entreguerras, Guerra Fria, Guerra do Vietnã, foi muito usada para conduzir opiniões, né, da massa. Pode passar. E aí, bom, fazendo agora um outro paralelo, explicando um pouco, agora já no fechamento do filme e no fechamento do trabalho do Salgado até então, pensando que esse filme é de 2014 e o Gênesis é de 2013, o que me faz pensar do porquê esse filme foi feito exatamente tão perto assim de Gênesis. A biografia lançada dele também foi feita em 2013. Não sei se tem aí também um quê de propaganda do próprio livro, não sei. Me vem essa imagem da expulsão do paraíso, porque o Salgado nasceu numa fazenda belíssima, dizendo ele, né, linda e muitas árvores, inclusive essa natureza eu vejo que é uma busca incessante por encontrar talvez essas paisagens da infância. Ele percebe que o mundo é maior que aquilo, ele sai, é como se fosse uma jornada do herói, né, dentro da tradição das mitologias, dentro dos discursos narrativos do cinema. A gente tem essa figura do herói que sai do seu lugar, do seu lugar estável e feliz, vai em busca de algo, se depara com algumas dificuldades. No caso do Salgado, é basicamente isso que acontece, porque ele quase morre doente depois de algumas viagens que ele fez, ele quase morre de tanto ver gente morrendo, basicamente. Ele não tinha nenhuma doença, mas a alma dele dizendo que ele estava doente. E aí, de repente, ele repensa a vida inteira dele. Parece que ele aprende alguma coisa com isso, né? Como os grandes heróis aprendem alguma coisa com toda a jornada. E aí ele encontra... pode passar. E aí ele encontra o paraíso, né? Então, mais uma vez, uma referência bíblica, né? Do pecado original.
a mordida nessa maçã, nesse figo, né, dessa figueira, e a expulsão do paraíso. E é muito interessante que, em alguma instância, todos nós, o tempo inteiro, a gente está perdendo alguns paraísos, né? Quando a gente cresce, à medida que a gente sai de uma infância e vai para uma adolescência, a gente está perdendo, na verdade, esse paraíso o tempo inteiro. E, em alguma instância, eu acho que o trabalho do Salgado mexe com a gente porque ele tenta recriar essa imagem de um certo paraíso. Que a gente busca, que a gente tenta encontrar esse paraíso, essa certa tranquilidade, essa certa paz, né? Pode passar. Olha que interessante, aqui tem um trecho que o Juliano filma, do pai do Salgado, ele na fazenda, tudo desmatado, olhem bem atrás, tá tudo desmatado, gado ali presente. E aí o pai do Salgado fala que quando Sebastião voltou à fazenda, o lugar não era mais o paraíso que conhecera na juventude. Pode passar. Esse pai morre, o Salgado de algum jeito quase morre, né, de forma... Há uma metáfora nisso, porque em alguma instância algo dele morre, talvez uma certa inocência, que é um pouco essa figura do paraíso, né, quando se morde a maçã, a inocência de um desconhecimento, uma inocência de um não saber, de um não discernimento do bem e do mal. A partir do momento que se morde a maçã, você passa a ter um discernimento, e aí é importante você escolher, por isso o Asas do Desejo, né, é importante ter desejo, porque a partir do desejo a gente tem escolha, sem consciência a gente não tem escolha. E aí ele volta para a fazenda do pai e o movimento dele ali naquele lugar é de trazer vida novamente. A Lélia dá essa ideia de fazer essa espécie de reflorestamento. E aí, finalmente, ele se vê pronto para se lançar no projeto Gênesis, que é o projeto que eles dão ênfase nesse documentário. Por isso eu estou falando de tudo isso, né? Porque eu vejo que há um certo arco, né? Uma certa trajetória para chegar finalmente no Gênesis, né? Na concepção do Gênesis. Pode passar? O Gênesis, então, como retorno ao paraíso, as origens, aquele cenário, talvez aquela paisagem infantil. Pode passar. E aí eu acho muito legal essa imagem do dilúvio. Não do dilúvio, mas eu fiz essa relação, né? Porque, enfim, essa imagem é a primeira que ilustra a capa do Gênesis, que é uma espécie de dilúvio, né? Ciclos. No novo começo ele fala isso, que foram ciclos, que agora seria um novo começo. E essa imagem para mim é muito emblemática, porque Gênesis basicamente na Bíblia é a história da criação do mundo, né? Então é como se ele fosse, olha só, é como se ele fosse um anjo ali vendo o mundo sendo criado, né? Pode passar. E aí a gente tem algumas imagens do Gênesis, né? À esquerda, à direita um trabalho mais recente dele. Ele não foi publicado ainda, mas eu trouxe para fazer essa referência com essas paisagens, essas árvores, essa paisagem resgatada, talvez, né? Essas paisagens embrionárias de um certo início, de um certo não tocado, paisagens mais divinizadas, né? Pode passar. E aí, finalmente, mais uma vez, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Para mim, a frase-chave, pode passar, para fechar a leitura desse documentário, no qual a gente tem, então, imagens que saem de um PB e começam a ganhar alguma cor, como em Asas do Desejo. E são imagens que é como se fossem tocadas por um véu de sal. Talvez salgado, como o próprio nome diz, como o próprio nome contém o sal dentro de si, o sal da terra, como aquele que... O sal, a metáfora do sal na Bíblia talvez diga sobre aquele que conserva, o sal conserva. Alguém que conserva aquilo que toca, alguém que dá sabor, né? Aquilo que está em contato.
Então, essa última imagem aqui embaixo, essa imagem meio salinizada. O trabalho dele tem bastante grão. Quando a gente olha assim, é um efeito de revelação, muitas vezes de crop também, mas essa imagem meio uma certa névoa, para mim, é muito emblemática. E em cima, essa imagem de cima é a própria luz, né? A luz é uma metáfora muito usada dentro da fotografia, o escrever com a luz, o registrá-la, não deixa de ser, né? Mas o Salgado, ele usa essa metáfora da luz o tempo inteiro, dizendo como a luz é presente na vida dele, principalmente essa luz mais de contra, mas o doc terminando com essa luz e com esse sal, para mim, é a mensagem clara do sois sal e a luz do mundo. E é isso. Bom, o que eu tinha para dizer era isso. Agora espero vocês com as considerações. Nossa, muito obrigada, Paula. Fiquei aqui nessa viagem junto, queria te agradecer muito. Maravilhoso isso, né? Você poder articular com esse olhar de fotógrafa também, várias coisas que nunca me atentei, assim, né? Acho que é muito enriquecedor poder ter esses outros olhares sobre a narrativa. Eu vou tentar não te monopolizar, então eu vou ver o que temos de perguntas aqui por hora, e aí se sobrar um tempinho eu faço as minhas também, tá? Tá. Mas vamos ver. O Carlos deixou uma pergunta aqui, né? Paula, você explorou um pouco a admiração do Wim Wenders pela obra do Salgado. Você encontrou alguma informação sobre como o Salgado vê a obra do Wim Wenders? Como o Salgado vê a obra do Wim Wenders, não achei. Nossa, é muito difícil ver o Salgado dizendo coisas que não o trabalho dele. E mesmo as coisas do trabalho dele são bem repetidas, assim. É bem difícil achar furo no discurso, como eu disse. Não encontrei nada sobre. Eu encontrei do Juliano dizendo como foi o encontro com o Wim, porque assim, o Wim começou a frequentar a casa do Salgado. Esse encontro eu também não sei como é que se deu inicialmente, mas eu sei que em algum momento o Wim começou a circular na casa do Salgado. E aí o Juliano, ali também circulando, até que um dia ele resolveu mostrar para o Wim algumas imagens que ele tinha do Salgado. E aí eles começaram a conversar sobre a possibilidade do filme. Então, mas não tenho nenhuma informação sobre o olhar do Salgado. Não. Tem uma segunda pergunta aqui da Clarice, ela fala assim: Paula, o filme fala sobre uma certa desilusão de Salgado com a humanidade, depois principalmente de fotografar na Etiópia, o que o fez parar de fotografar. Você teria algumas informações sobre como foi esse período dele? Esse período em particular? Bom, o que ele diz desse período é que foi o período em que ele fez o reflorestamento do terreno da família lá, né, no interior de Minas. Foi o momento que ele se retirou da fotografia, ficou bastante tempo ausente, mas detalhes também não tenho. Não porque não procurei, mas como eu disse, é tudo muito... a gente não tem muita informação a respeito do lado mais humano, assim, do Salgado. Então, mas eu sei que foi um momento muito importante, né, nesse projeto que eles idealizaram, do Instituto Terra, junto com a Lélia, enfim, alguns biólogos, alguns engenheiros, agrônomos e tal. Foi um momento que ele se dedicou bastante a esse projeto. Eu queria até, Paula, aproveitar essa pergunta da Clarice, o que você comentou. Eu vi que tem uma observação da Magali, eu já chego, Magali, que eu vou aproveitar esse assunto. Eu fiquei pensando muito numa questão, quando eu vi o filme, que me tocou muito, que é a relação desses filhos de pais da ditadura, né? Então, a Petra, a Helena, com os pais dela, que foram embora do Brasil por conta da ditadura. O Juliano, que fala dos pais que saíram... E sempre como um período muito nebuloso. Eu não sei se é uma coisa que você chegou a encontrar algo sobre. Eu fico até me perguntando, às vezes, o quanto esse não discurso, esse não se pôr à prova, acaba também de uma certa forma, não sei, foi uma leitura assim muito... só um achismo, né? Não sei se procede com a trajetória deles, mas o quanto acaba sendo também um pouco de um recurso de preservação, assim, em relação
como eu me coloco no mundo, né, e na situação de um exílio que não fica claro também se foi autoimposto. A gente sabe que eles ficaram 10 anos e quando eles retornam, o Juliano até coloca isso, ele voltando com a mãe dele e a mãe dele chorando da janela do avião, né? Essa passagem me tocou muito. Ah, é verdade, bem bonita, E eu fiquei pensando nisso, assim, o quanto essa ditadura ela é mencionada ali, mas ela some e a gente... E se isso pode ter ou não impactado na relação que ele e a Lélia têm com essa coisa do se abrirem ou não para se posicionarem, né, para além da imagem da persona Salgado, fotógrafo de renome internacional. Eu acho que influencia, mas a gente, bom, são pessoas de uma outra geração, né? A maneira como o Salgado foi criado, no meio de uma comunidade, em alguma instância, é mais fechado, né? Foi criado em fazenda, pensa, que nível de troca você tem de contato com o desconhecido, né? É diferente de uma pessoa criada numa cidade, mesmo que pequena, ou numa cidade, uma capital. Então, eu vejo que há um certo recolhimento, assim, há uma certa preservação mesmo. Claro que a ditadura, acho que teve o seu impacto, mas eu não sei se isso foi tão determinante, assim, até para a saída do Salgado, ele não cita muitos detalhes da militância dele no Brasil para ele ter saído. Uma coisa, sei lá, o Caetano escrevendo as músicas que ele escrevia, ter sido exilado, mas ele não foi o Salgado. Eu não tenho dados de que ele tenha sido exilado. Eles saíram. Eu sei que aconteceu uma tragédia na vida da Lélia, ela perdeu o pai, parece que num incêndio, ou o contrário, acho que foi o pai num incêndio, a mãe morreu um pouco depois. Assim, isso antes deles saírem do Brasil. Então, essa saída do Brasil me parece uma espécie de um êxodo também. A história do Salgado me parece que o trabalho dele retrata um pouco a própria vida, entende? É muito mais, assim, o que ele não consegue dizer, talvez eu veja muito no trabalho dele, essas migrações. Ele migrou, foi para a França 20 anos, ele está com 70, faz 50 anos que ele mora fora, né? Então, em alguma instância, ele também, por algum motivo, né, se viu junto nessa toada, né, de migração, enfim. Eu acho que ele não foi exilado, né? Mas como ele e a Lélia faziam parte de estudantes da USP, economia era todo um momento que naturalmente alunos universitários da USP fariam parte dos movimentos políticos universitários, e aí até aparece um pouco, né? Aquelas cenas de rua, de polícia e tudo mais. Então, eu acredito que tenha sido uma saída espontânea, não foi... Eles não tiveram um papel tão fundamental, como você falou do Caetano e outras pessoas, a ponto de serem reconhecidos como perigosos e serem isolados. Foi uma decisão, como de muitos daquele momento, né? Eu também acho. Bom, gente, vou aproveitar, seguir aqui com as perguntas para dar tempo, né? Eu vou emendar um apontamento com uma pergunta e aí você vê, Paula, como é que você prefere, né, conduzir. A Magali faz um comentário aqui, mas isso não diminui o seu talento, Salgado, né, Paula? Não importa que forçaram a barra. Penso que a fotografia dele deixa um registro de uma realidade distante para uma grande maioria. E aí isso tem a ver, esse apontamento da Magali, com a pergunta da Laís. A Laís pergunta qual o impacto do trabalho dele no mundo após a denúncia, ela coloca entre aspas, né? A denúncia, entre aspas, de tantas barbáries, né? Como é que você ligaria essas duas? Tá, da Magali. A Liane saiu. Liane, a Paula saiu, você está falando para ela, né? Desculpa, Lia, eu fui desligar o ar. Da Magali, você pode repetir? Não, a Liane que te fez uma pergunta, ela pegou, eu não fiz uma pergunta, tá, Liane? Foi um apontamento, né? Foi um apontamento, tá? Você entendeu, né? Vocês entenderam. É porque ele recebe muita crítica, assim, né? Então, eu fiz essa pontuação na hora que a Paula falou que foi relativamente fácil ele fotografar, assim,
porque ele tinha as revistas que patrocinavam, né? Mas, enfim, o que eu quis dizer é que isso não diminui o registro dele, que para mim é impressionante. O Sal da Terra é um soco no estômago para mim, né? Tirando todo esse lado de crítica, ou mesmo ele expondo as pessoas. Teve essa fase, né? Que teve aquele fotógrafo que se matou, enfim. Mas eu não vejo assim como uma coisa muito pensada. E eu acho que o legado dele, eu quero que se ele teve esse patrocínio, sorte dele e do mundo. É só esse apontamento que eu quis fazer. Entendeu? E, inclusive, falam que ele recebia ou recebe patrocínio da Vale. E depois, no episódio de Mariana, a região da fazenda dele, que foi transformada em Instituto Terra, foi totalmente detonada depois de milhares e milhares que ele e a Lélia tinham plantado. E eles tiveram que reconstruir tudo isso, né? E é irônico, né? Porque se ele recebia patrocínio de quem, depois causou um dano no próprio Instituto Terra, né? Com o vazamento lá de Mariana. Hoje eu não sei em que pé que está essa situação, né? De financiamento versus estrago na natureza, né? Não sei como é que está isso. Eu também acho que... Pode falar, Li. Não, desculpa, Paula. Eu ia aproveitar esse ponto da reflexão. Tem duas perguntas. Douglas, a gente vai chegar na sua daí, para a gente... só para não perder a ordem do fio da meada, mas tem uma que a Maria Sandrinha escreveu depois da do Douglas. Ela coloca algo que tem a ver um pouco com esses apontamentos da Magali, da Laís, né? Eu acho que a gente está no mesmo norte de conversa. Ela fala assim, uma pergunta: a obra de Sebastião Salgado, ao lado da admiração que ele desperta mundialmente, também leva às considerações e implicações éticas sobre o uso da estética da miséria, visto que o Sebastião Salgado não faz nenhum retorno financeiro ao mundo dos fotografados. Não só omite os nomes nas legendas, mas também como seus livros de excelente qualidade gráfica são caros e sequer devem ter chegado às fontes onde foram captados. Ou seja, não pagou direitos aos retratados. E se a proposta é provocar reflexão sobre a condição humana, não fica difícil contribuir para a massa crítica que parece focar? E aí eu volto na pergunta da Laís, que porque eu me questiono muito sobre isso também, gente. Assim, foi uma outra experiência ver a obra com o Sebastião comentando. Eu fiquei muito mais tocada. As fotos são maravilhosas, mas eu passei a refletir melhor sobre os espaços quando ele conversa com as fotos. E aí talvez a pergunta seja o quanto a foto avulsa no livro ela consegue chegar para além da estética, né? O que você acha, Paula? É uma pergunta. Como a foto avulsa? Avulsa, assim, a foto em diferentes contextos, né? Porque a gente está falando do contexto do filme, onde o Sebastião explica a trajetória dele, né? E o que a gente vê geralmente, de parte da crítica, pelo menos, é essa foto numa situação do livro impresso, da exposição, que gera um deslumbramento, talvez, porque são magníficas, são lindas mesmo, né? O quanto elas... Volto na pergunta da Laís, assim, né? Qual é o impacto desse trabalho, né? Com esse perfil de denúncia, assim, o que a gente poderia refletir? O quanto uma foto dessa transforma, talvez seja a pergunta, né? Exato, deixando bem claro que eu também acho lindo, viu? O trabalho dele, já fui em exposição, já vi livros, mas a questão tem a ver com o que a Maria, que para mim é Fátima, né, perguntou, e é por aí mesmo. Tá, são algumas questões. Sobre como uma foto pode significar dentro de um livro, dentro de uma exposição ou dentro de um doc, como o que a gente viu, eu acho que são coisas diferentes também. Por mais que seja a mesma imagem, eu acredito que sejam três narrativas diferentes. O próprio livro, o livro e a exposição, por que ele pensa em livro e exposição? Porque é onde se dá algum tipo de discurso. E é dentro do discurso que a gente pode trabalhar com alguma ideologia. Aí a gente até poderia trazer se o discurso que ele traz tem uma ideologia que ajuda a pensar, se tem impacto dentro desse contexto, o qual ele retrata ou não. O que eu acho que tem pouca reflexão sobre os temas, os quais ele, mesmo dentro das narrativas. Eu acho que não são narrativas
não são a gente, estudando os fotolivros contemporâneos, tem muito livro feito com muito menos recurso e que tem uma narrativa. Não estou dizendo o Salgado, ele dá mais importância em uma imagem. Isoladamente, as imagens são muito impactantes, né? O que num todo, acho que perde um pouco, porque todas as imagens são muito. E dentro dos fotolivros contemporâneos, a gente vê que o mais importante é a narrativa que se constrói com as imagens, mesmo imagens que, de forma isolada, todos aqui temos alguma imagem dentro dos nossos celulares que poderiam fazer parte de um fotolivro contemporâneo hoje, porque o que importa hoje na arte contemporânea não é ferramenta, não é a ferramenta que se usa para, e sim o discurso que está por trás. Por isso a gente vê aqui no É Tudo Verdade, eu vi alguns documentários feitos completamente com celular, né? Então, assim, esse mito do fotógrafo grande possuidor de uma super ferramenta, ele não existe mais no contemporâneo. Mas o Salgado tenta, de toda maneira, cavar um lugar dentro da técnica. De fato, ele é extremamente técnico e até os anos 80, 90, 2000, isso era muito valorizado, né? Mas como ele é um fotógrafo antigo, eu entendo que ele viva ainda nesse contexto de imagem, né? Mas hoje, em 2020, a gente vive um outro contexto dentro da arte contemporânea. A fotografia pode muito mais, com certeza, e não só em termos de técnica, mas também em termos de discurso. Então, sobre a foto avulsa, de fato, a foto avulsa, ela perde muito, principalmente no trabalho dele, vai perder narrativa. Ele tenta condensar a narrativa dentro da própria imagem, né? O que acaba salvando um pouco ele. Porque, por exemplo, ele consegue vender uma foto dele no SP Art Foto, por exemplo. Eu já vi um trabalho dele. A SP Art Foto é um evento de galerias, né? São várias galerias que se reúnem para expor os seus artistas. E, de fato, funciona bem em galeria. As fotos isoladas funcionam bem, mas como é que elas funcionam bem? Por que funcionam bem? Porque elas têm uma estética muito, muito forte. Não tem discurso, tem estética. Então, em termos de, assim, se você estiver procurando uma bela foto para pôr na parede, você vai encontrar várias. Tá? Mas, em termos de discurso, é difícil elas carregarem esse discurso complexo que como é que a gente muda um contexto social, isso é dificílimo colocar tudo isso em uma imagem só. Por isso a gente usa filme, por isso a gente se apropria do formato fotolivro. Não estou dizendo que o trabalho do Salgado é pior, não é isso. Só estou dizendo que trabalhar com fotos isoladas, como eu disse, é trabalhar com notas. Mas a orquestra toda você toca quando você vê essa peça montada, né? Então, o quanto transforma... Bom, não sei se transforma como... Bom, toda obra de arte, claro que nem tudo transforma, mas talvez ajude a sensibilizar, mas eu acho que no contemporâneo a gente tem obras mais potentes, no que toca a questões mais atuais também, né? Não sei, para mim, eu acho que tem um texto que eu acho que pode ajudar a esclarecer um pouco mais a problemática da arte contemporânea, chama Arte e Poder. O primeiro é um texto curto, ele fala assim das contradições da arte contemporânea, porque a arte contemporânea, ao mesmo tempo em que ela revela, ela também esconde, ela nega, é uma espécie de tese com uma antítese. Então, se a gente, ao invés de... Aqui, claro que eu estou colocando um ponto de vista mais crítico, porque, afinal, é a oportunidade que a gente tem para refletir sobre imagem, não necessariamente sobre o trabalho do Salgado, só estou usando o trabalho dele como fio condutor para fazer vocês pensarem sobre o que pode uma imagem, será que, né, a gente não pode ter um olhar mais crítico? Agora, se é o Salgado, se é outro, é só um... Mas hoje, na arte contemporânea, a arte contemporânea ela é feita de tese e antítese, né? Então, vem um Salgado trazendo uma tese, e aí a gente tem um outro fotógrafo contemporâneo trazendo um oposto. Por exemplo, a Cláudia Andujar.
A Cláudia Andujá fotografou por muito tempo os Yanomamis, que são tribos indígenas. E o Salgado acabou de realizar um trabalho com indígenas também. E eu já vi algumas imagens, algumas prévias, e são trabalhos completamente diferentes, assim. É outra imersão, é outro contato, são pessoas diferentes, obviamente. Mas, enfim, depois procurem Cláudia Andujá, deem uma olhada no trabalho dela e vejam, deem um Google no trabalho do Salgado relacionado aos índios. Vai sair, ano que vem vai sair o livro, a exposição, enfim. Comparem. E aí, depois vocês me contem. Legal, obrigada, Paula. Ó, vamos fechando as últimas perguntas, né, para a gente também não se estender, a gente fecha até as 9h30, né? Eu vou colocar a pergunta do Douglas, e aí tem mais uma é Fátima, vocês falaram, né, que tá a Maria Sandrinha aqui, mas o Douglas coloca assim: eu sei quem é Salgado, né, já conhecia, mas nunca tinha prestado atenção e tido um olhar mais profundo pela obra, com certeza vou buscar mais sobre. Mas a pergunta: como você vê essa marginalização e desvalorização dos autores e obras brasileiras e que no exterior são vistos como ídolos, como o caso do Glauber Rocha, por exemplo? Aí não sei se eu entendi, se foi uma observação ou uma pergunta, Douglas. Preconceito imprimido e estampado no aspas, Brasil só tem palavrão e coisas obscenas. O apontamento dele. E a Fátima volta, né, na questão do fotojornalismo. Ela fala: o trabalho de Sebastião é visto como fotojornalismo ou como artista fotográfico, ou seja, é fotojornalismo, é arte ou é ambos, tá? A primeira pergunta, desculpa. A primeira pergunta é sobre a marginalização e desvalorização de artistas brasileiros no exterior, isso, essa ideia de... No exterior. Como você vê essa marginação e desvalorização dos autores e obras, mas que no exterior são vistos como ídolos, como Glauber Rocha, tá? Tá, eu concordo. Eu acho que o Brasil, assim, nós enquanto identidade cultural, a gente tem muita dificuldade de saber, de entender o que é nosso, num sentido não só de entender, mas de consumir, né, produtos da cultura brasileira. Eu sou uma grande entusiasta da cultura brasileira. Adoro entender como é que se dá a construção do pensamento nas várias regiões do país. A gente tem artistas incríveis, o cinema nacional nos últimos anos assim tem sido uma experiência incrível, assim, até para na minha subjetividade, até para eu entender mais quem somos nós, né? Essas várias pontas desse nome retalho, né? Coxa de retalho. Mas, de fato, eu vejo... Esses dias eu estava passeando num site de documentários, um festival de documentários estrangeiro, acho que o Inedit, alguma coisa assim. E aí eu vi alguns documentários nacionais lá, que eu nunca tinha ouvido falar, né? Então, assim, de fato, eu acho que a gente tem pouco... Aí eu acho que já é uma longa história, porque a nossa cultura é uma cultura ainda muito de um olhar, talvez, ainda colonizado, para usar uma palavra bem da moda, né? Mas eu acredito nisso. A gente tem um olhar ainda muito guiado, sabe? Um olhar que não é totalmente independente ainda. Ele se pauta muito no estrangeiro para refletir a nossa própria realidade. Então, eu fico bem triste também com nós, enquanto, né, brasileiros, assim, a nossa falta de conhecimento dos nossos produtos audiovisuais, dos nossos artistas. Então, eu concordo plenamente, não tenho nem o que comentar. Eu acho que... Tem um livro do Caligares, se você quiser entender um pouco mais a psique do brasileiro, talvez, né? Eu achei muito interessante. O Caligares, ele é só um gringo para fazer isso, né? O Caligares, ele é um italiano, psicanalista, que morou um tempo nos Estados Unidos e veio para o Brasil. Já está aqui, vai fazer uns 20 anos, se não me engano. Ele tem um livro que chama Hello Brasil. Dê um Google depois e dê uma olhada.
ali eu acho que você começa a entender um pouco do por que a gente não consegue se reconhecer como brasileiro. Uma coisa que ele fala no livro, só é rápido, ele fala que o tanto de gente tentando tirar uma cidadania estrangeira, italiana, portuguesa, é como se a gente estivesse reivindicando um certo território que não nos pertence mais, sabe? E aí alguém que chega e fala, mas eu tenho descendência alemã, eu tenho descendência não sei da onde, não sei o quê. Mas a gente nunca diz que a gente tem descendência africana ou indígena, ou enfim, todos nós aqui em alguma instância a gente tem. Europeu também, né, no sangue, mas é como se essas outras etnias não nos pertencessem. É só uma metáfora para dizer como a gente não se entende como identidade e como cultura, né? Então, como é que a gente vai apreciar o que vem daqui? Né? Então, mas enfim. E aí a outra pergunta é sobre fotojornalismo, arte, documento. Essa é uma boa pergunta a respeito da técnica, a respeito dá uma bela conversa também. A fotografia como documento, ela nasce com as mídias que se apropriaram dela. Como eu disse aqui na apresentação, as revistas ilustradas começaram a usar a fotografia para, em alguma instância, defender uma certa verdade, uma certa objetividade, que a gente já sabe que não existe, né? Então, ao longo da história, a fotografia como documento, ela foi sendo usada de várias maneiras, né? Então, na época que o Sebastião Salgado trabalhava em agência, de fato, ele atuava como uma espécie de repórter fotográfico, o que se institui dentro de um fotojornalismo. Então, por exemplo, ele cobria eventos, né, de relevância política, cultural, enfim, como uma eleição de um presidente, uma campanha, né, presidencial, enfim, cobrir eventos. Isso está dentro do campo do jornalismo, então poderia se colocar como fotojornalista. Porém, a minha tese é que nessas andanças dele, ele já tinha algumas reportagens para esses outros projetos pessoais. Não só ele já tinha algumas, né, reportagens feitas de forma separada, mas ele, em alguma instância, se apropriou desse trabalho que ele já tinha feito. Por isso que os trabalhos dele, você pode ver, a maior parte demorou 6 anos, 10 anos, mas não é porque ele ficou 10 anos parado fazendo aquilo, mas em alguma instância ele, durante aquele movimento, ele conseguiu olhar para o trabalho dele e enxergar talvez algo que desse um norte narrativo, que era o que faltava, por exemplo, para lançar um livro. Então, Trabalhadores, né, ele foi para a Serra Pelada, começou em Serra Pelada ali e tal, depois ele foi para outros lugares, foi para a Índia, foi para o México, ele foi fotografar o fim do trabalho manual no mundo, né, a mudança do modo de sistema produtivo do mundo. Mas assim, claro que ele estava ali fazendo as reportagens também, e aí claro que em algum momento ele, tem aqui, a gente dá para montar, né? Então ele tira essa imagem que ele já tinha vendido para um jornal, por exemplo, e coloca, aí que está a grande sacada, que é colocar dentro de uma outra narrativa e dentro de uma justificativa, de um discurso, aquelas imagens em conjunto, elas têm um outro peso, entende? Aí aí você começa a transitar na fotografia como arte, como uma espécie de fotodocumental, né? O documental talvez como uma espécie de um jornalismo mais aprofundado, mais detalhado. Mas a questão da arte ele soube construir muito a figura dele como artista, né? Como eu disse, há várias maneiras de fazer isso, tá? Enfim, daria para falar longamente sobre isso. O Benjamin tem um texto que se chama A Obra de Arte na Era da Reprodutibilidade Técnica, que ele fala basicamente sobre o fim da aura. A aura é aquilo que dá valor a alguma coisa. E a fotografia tem tudo para perder isso, porque a fotografia ela é replicável, ela não é única, ela não tem tradição, ela não tem história, ela não tem lastro. Porque uma pintura, por exemplo, ela pode ter sido de um rei, aí passou para o filho do rei, que aí viajou não sei para onde, e que escapou de um incêndio, e aí foi restaurado. Então, tudo isso faz parte
do valor da obra também a história do artista. Agora, numa fotografia, isso tudo se perde. Então, o que ele faz é tentar recuperar o peso do artista fazendo uma série de coisas. Como, por exemplo, limitando a circulação das imagens. Quando se limita, você cria valor. E se tem valor, aquilo pode, em alguma instância, alcançar um status de arte. Entende como é? Então, ele tem um profundo controle do que circula. Tanto é que hoje ele tem uma agência de imagens que é só dele. Porque ele tem um completo controle dos negativos, do que está rodando por aí e do que não está. Entende? Paula, você está falando, eu me lembrei de uma entrevista dele com o Jô Soares, e o Jô lembra que ele era um dos fotógrafos que estava no dia que o Reagan sofreu um atentado. E e daí ali no programa do Jô ele mostra a foto, e aí ele mostra onde ele estava, mostra as fotos que ele tirou e tal. E o Jô comenta sobre isso, fala sobre isso, e ele em algum momento ele diz algo como assim, não, eu não comento muito sobre isso, essas fotos elas estão guardadas, foram publicadas na época, mas eu não queria me tornar o fotógrafo que fotografou o atentado do Reagan. Então, tipo, não é uma história que ele goste de citar, não é uma foto que ele goste de mostrar, e assim como tinha também 20 outros caras que tiraram fotos ali. Então, assim, essa noção dele de que, acho que do papel dele, talvez, de como artista, como você está dizendo, né? Esse controle que ele exerce até hoje, você vê que é uma coisa antiga, né? Ele já tinha. Então, eu vi uma entrevista dele dizendo que quando ele saiu de São Paulo, a caminho de Paris, ele e a Lélia sentaram e começaram a traçar o futuro. Ali eu vi duas pessoas extremamente estratégicas, não que isso seja ruim, gente, mas assim, tem uma estratégia, né, pelo menos de como se pensa, de como trabalha. Esse relato que você trouxe agora, eu achei muito impactante também, porque ele disse que depois disso ele guarda as imagens, ele ganhou muito dinheiro veiculando essas imagens, até foi onde ele consegue finalmente começar a financiar os próprios trabalhos autorais, independentes, né? Mas assim, não ser conhecido como um fotojornalista, porque não é só não ser conhecido pelo fotógrafo que cobriu o atentado e tal, mas é como um fotojornalista também. É um outro status, né? Um outro lugar. Então eu acho que tem sim bastante controle assim sobre essa imagem própria que circula também. Legal. Gente, eu acho que a gente pode ir fechando. Eu só queria pedir desculpa. A Magali precisou sair, Paula, e ela tinha feito mais um comentário daquele outro debate que estava acontecendo. Infelizmente, a gente não vai ter tempo de desenvolvê-la, mas ela só, enfim, faz mais um apontamento a partir do que você falou de como um trabalho fotojornalístico poderia pagar todos os fotografados, né? E o ativismo que ele desempenha atualmente não conta. Então, quando a gente estava falando também do papel transformador da imagem, ela colocou essa questão também, né? De entender isso também como um tipo de ativismo, né? Pelo que eu interpretei aqui da pergunta. Era só isso que eu deixei passar, gente. Peço desculpas. Não sei se você quer comentar alguma última coisa para fechar, mas já estamos nas 9h30 da noite, aqui nosso limite, né? Se quiser fazer alguma conclusão. Sobre essa última questão, eu acho que o artista, a própria... Quem pensa a arte, minha opinião, tá? Mas eu acho que a arte, por si só, talvez ela já tenha que conter dentro de si algum aspecto de reflexão, de algo de revolucionário, algo, porque para mim a arte é algo que te faz olhar diferente o mundo. E eu não digo que isso tenha que mudar o próprio artista, muitas vezes muda, e provavelmente muda a postura do artista. Aí você pode pensar em uma iniciativa como a Cláudia Andujar, que 1/3 do trabalho dela vai para a luta Yanomami. A própria Andujar trabalhou dentro das instituições, dentro da FUNAI, nessa luta ela se envolveu nessa luta pela demarcação das terras
Mas, enfim, isso é uma decisão pessoal, mas talvez o próprio trabalho pudesse carregar dentro de si esse aspecto mais transformador, né? Para mim, a arte está muito perto de algo que transforma. Tem alguns mais potentes, outros menos, e é isso, né? Enfim. Mas, para fechar, é isso. Eu acho que de alguma maneira toca, sensibiliza, não é à toa que é um fotógrafo conhecido mundialmente pelo seu trabalho, mas também pela sua organização, pela maneira como trabalha. Então, é de se admirar. E é o ponto de partida, que não seja o fim. Acho que é um belo ponto de partida. Ô, Paulo, o que me fica aqui é o seguinte, acho que é meio que unanimidade que o trabalho dele toca mentes e corações no mundo inteiro, né? Mas aí é óbvio que surgem esses questionamentos. Bom, então qual foi o impacto? O que mudou? O cara ficou rico, tal, tal. Mas aí acho que cai nessa questão. A Cláudia, ela tinha um objetivo de contribuir com a demarcação de terras dos índios, tal, tal. Com certeza também ganhou muito dinheiro, tem uma instalação imensa dela em Inhotim, maravilhosa. Mas tem que ver qual é o objetivo dele. Em algum momento ele disse, bom, eu vou fotografar porque eu quero denunciar para o mundo e o dinheiro que eu ganhar eu vou reverter. Não sei se era essa a intenção dele. Tipo assim, ó, eu denuncio com um ótimo trabalho, agora, depois, o que o mundo vai fazer com o meu trabalho, aí já é outra história. Então, acho que depende de qual a intenção dele. Isso realmente não invalida o trabalho maravilhoso, mesmo não sendo fotógrafo, né? O trabalho maravilhoso que toca mentes e corações, né? Para mim, Laís, deixa eu falar só um pouquinho. Fica mais ou menos assim. Basta a obra dele, não precisa de mais. Ele não precisa fazer mais nada além da própria obra dele. E é isso, né? O resto seria uma opção ou não, uma realidade ou não. Isso já é um julgamento nosso diante da nossa visão de mundo, né? Que o dinheiro deveria ser revertido para isso ou aquilo. Sim. Mas acho que para o mundo, a existência da obra dele já é suficiente. Isso que eu penso. Exato. Eu até deixei uma dica aqui de abelhuda, talvez a Paula e a Liene conheçam, mas eu descobri esse documentário no Now do Canal Curta chamado Fotografação. E descobri que esse nome foi inventado pelo Mário de Andrade, que eu não sabia que também fotografava, para mim ele só escrevia, né? E tá bem, a Paula provavelmente você não conhece vai ficar apaixonada. Foi feito por um cara que eu não conheço, chamado Lauro Escorel, é de 2019, portanto é recente, e fala muito das coisas que a gente conversou aqui, mostram fotógrafos interessantes, quando a primeira máquina chegou no Brasil, através de um padre, bem legal a história. Deixei aí de dica de abelhuda. Legal, anotei já. Bom, então vamos fechando, gente. Queria agradecer mais uma vez a Paula pelas contribuições. É sempre muito importante, né? A gente poder olhar as coisas do mundo por vários pontos de vista, fazer reflexões, né? Absorvê-las. Eu anotei várias coisas aqui, poderia ficar muito tempo conversando, mas eu vou matutar com elas solitariamente. Depois, quem sabe, numa outra oportunidade, a gente volta a conversar também. Então, mais uma vez, obrigada, Paula, pelo carinho, ter preparado esse material tão cuidadoso, né? Essa conversa, uma linha ali quase costurada para a gente. Então, foi bem proveitoso. Agradecer a presença de todos, todo o apoio do pessoal da Du e do Carlos, do Gustavo, que, enfim, estão nos amparando aí com toda essa estrutura, né? E com esse espaço, né? Especialmente, onde a gente pode falar sobre arte, pode trazer vários olhares. Então, é isso. Só agradecer a todos e desejar... Nosso agradecimento a Liene, né? Porque se não fosse todo o seu empenho, não teria Tini Paroli. É isso. Muito obrigada a todos. Carlos, quer fechar? Obrigado. Não, desejar só agradecer, né, você, Liene, por estar aí encabeçando o projeto, né, a Laís, a Silvia também, né, por todo o apoio, Gustavo, sempre junto com a gente aí, né, a Clarice também, né, sempre participando aí, ajudando também, né, e boa noite a todos, então. Tá? Até o próximo Tini Paroli.
Obrigada. Falou. Gente. Paula, obrigada. Gratidão imensa. Obrigada a todos. Muito pela obrigada. presença. Obrigado. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.